Pois é, vou lhe dizer uma grande verdade diante desta mensagem. Veja bem, é muito melhor você não casar-se do que cometer o grande erro de se casar com uma pessoa errada. Porque se casar-se com uma pessoa errada é estar completamente assinando o óbito dos seus sonhos e o dos seus propósitos. No entanto, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, ela nos diz lá no livro de 1 João, no capítulo 3, do versos 10, diz que nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ora, veja bem o que o versículo está nos dizendo e qual é o seu significado. Pois os filhos de Deus são aqueles que praticam a justiça e demonstram amor pelo próximo. Agora, os filhos do diabo são aqueles que não praticam a justiça e não amam o seu próximo, cometendo todo tipo de maldade, mentindo, enganando, pois fazem completamente a vontade do seu pai, que é o dito cujo diabo. No entanto, veja bem o que eu irei lhes dizer. Se você tão somente casar-se com um dos filhos do diabo, você passa a ser nora do diabo. Agora, se você casar-se com uma das filhas do diabo, você passa a ser genro do diabo e, por sua vez, tendo o diabo como o seu sogro. Veja bem um exemplo. Eu mesmo, um dia, sem o devido consentimento de Deus e por armadilha do diabo, casei-me com a sua filha e tive então o diabo como o meu sogro. E ela tinha os dentes completamente tortos e acavalados um por cima do outro, e quando ela abria sua boca na minha frente, minha Nossa Senhora, que horror! Parecia que a morte já iria me levar ceifando a minha vida e a minha alma também, sem falar nos cabelos curtos de cor de fogo, coisa muito horrível mesmo. Ela era seca, desnutrida, que até parecia uma lombriga fina e seca. Sabe, o diabo me armou uma armadilha e me casei com ela e assinei completamente o óbito dos meus sonhos e dos meus propósitos. E depois que eu a ajeitei, gastando um dinheirão na estética da sua boca, do seu cabelo e do seu corpo, dando a ela carteira de motorista, dando a ela carro, dando a ela casa, e depois disso ela me traiu, me enganou, tentou me destruir e me ver preso, desonrou a mim e os meus filhos e a sua própria família. E esse foi o meu maior erro, casar-me sem o consentimento de Deus, porque quando eu me casei com ela, naquele exato momento, mal eu sabia que eu estava assinando a certidão de óbito dos meus sonhos. No entanto, no meu raso conhecimento na área da psicologia, para mim, muitas pessoas acham que casamento é divisão de contas. Tem pessoas que, no meu ver, só casam somente para dividirem as contas ou até mesmo por puro interesse no que o cônjuge poderá lhe proporcionar financeiramente. Só que o casamento não. O casamento não é dividir apenas contas. Casamento é compartilhar sonhos e propósitos. Por isso, você precisa entender que quando você casa-se com uma pessoa que não tem o mesmo propósito que o seu, sabe, não importa se um ganha mais ou se outro ganha menos, mas a questão é os sonhos e o propósito, pois para mim, duas visões completamente diferentes uma da outra não passa de uma divisão, pois o reino dividido, conforme o livro de Mateus no capítulo 12 de versos 25, diz que não poderá subsistir. Ou seja, no meu ver, casamento dividido não prosperará, não vai dar certo nunca. No meu ver, o grande problema é que tem pessoas que casam-se somente para terem relações sexuais. Só que o casamento é mais do que sexo. Casamento não é dividir apenas uma cama. Casamento é compartilhar a vida. E eu, evangelista Felipe de Oliveira e radialista, eu vejo com outros olhos que esse é o grande problema de muitos.
Horas! Tem pessoas que moram na mesma casa, dividem a mesma cama, o mesmo quarto, o mesmo banheiro, a mesma cozinha e a mesma internet, mas vivem como se fossem pessoas completamente estranhas. Dividem tudo, mas não dividem o mesmo sonho e o mesmo propósito. E então, sendo assim por sua vez, o segredo para um casamento de sucesso tem que ter a direção de Deus e o consentimento dele para uma união plena e verdadeira. Casamento verdadeiro tem que ter o selo e a aprovação de Deus. Agora, fora disso, você não terá como sogro Deus e sim o diabo. Pega aí esta minha visão para a sua vida e, é claro, até a próxima mensagem comigo, Felipe de Oliveira.